Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, Pai querido e Deus amado, nós já te louvamos com os cânticos que o Senhor receba de bom grado. Foi de todo o nosso coração e toda a nossa essência. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha fluir através da minha vida. Que não seja palavras vãs, mas uma palavra direcionada de ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? O título da nossa pregação é Servindo ao Senhor, uma decisão que transforma gerações. O nosso texto base é Josué 24, 15, que diz assim: Mas se vos parece mal servir a Yahvé, escolhei hoje a quem servireis. Se aos deuses, aos quais renderam culto vossos pais, no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha família serviremos a Yahvé, Deus. Amém? Irmãos, antes de fazer essa declaração, para o povo de Israel, Josué, ele relembra tudo o que Deus havia feito por eles. O chamado de Abraão, o deserto de Moisés, a libertação do Egito e a travessia do Jordão e a conquista da terra prometida. Ele mostrava ao povo que Deus sempre foi fiel. Agora chega o momento da resposta que o povo tem que dar para o Senhor. E há momentos também em nossas vidas em que Deus também nos coloca diante de uma decisão. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou servimos ao Senhor, ou permitimos que outras coisas ocupem o seu lugar, né? Então, irmãos, o Senhor, ele tem demonstrado na vida de cada um de nós como ele é bom, agradável o tempo todo. Ele é misericordioso, ele nos ajuda quando nós precisamos, ele está conosco quando nós estamos em paz, em aquilo que toda a nossa vida está fluindo bem. Quando está tudo desmoronando, ele também está ali. Então, o Senhor, ele mostra de várias formas o quão bom ele é para conosco. E aí, está na hora, igreja, de nós, seus servos, dar uma resposta para o Senhor, se nós estamos verdadeiramente dispostos a servi-lo ou a servir os prazeres do mundo. Então, do mesmo jeito e a mesma situação que viveu Josué e Israel, nós hoje estamos na mesma posição, onde que Deus também quer te perguntar, e aí, qual Deus vocês querem servir? Hoje existem muitos deuses. E quais são esses tipos de deuses? Dinheiro, carreira, prazer, vaidade, redes sociais, sucesso e até mesmo, irmãos, o ego. Por isso, Josué faz uma pergunta que continua ecoando até hoje. Escolhei hoje a quem servais. Número 1, servir ao Senhor é uma decisão. Você precisa decidir o que você, do mesmo jeito que você precisa decidir qual é o seu futuro, o que você quer ser da sua vida, você também tem que ter uma decisão aqui na casa do Senhor. Josué, ele não obrigou ninguém, ele apresentou uma escolha. Deus nunca força alguém a servi-lo. O Senhor convida.
Então, como a gente pode nos apoiar? O texto base é Deuteronômios 30, 19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Escolhe, pois, a vida. A vida espiritual é construída por decisões. Foi assim com Abraão, quando ele teve que sair da sua terra, da sua parentela. Abraão, ele teve que escolher seguir junto com sua família ou seguir aquilo que Deus havia falado para ele fazer. Ele teve que tomar uma decisão. E ele seguiu ouvir aquilo que Deus estava fazendo com ele. Foi uma boa escolha? Foi uma excelente escolha. Foi assim com Moisés. Quando o Senhor encontra com ele e na sarça ardente e fala que ele seria a pessoa que libertaria o seu povo do Egito, da escravidão. Ele aceitou de primeira? Ele colocou obstáculos. Vários obstáculos, nem foi um, são vários obstáculos que ele colocou. Mas no final, qual foi a escolha? Foi fazer a vontade do que Deus tinha pedido para ele fazer. Foi assim com Josué, quando teve que liderar e levar o povo de Israel para a terra prometida. Como Moisés não entraria na terra prometida, foi então escolhido por Deus Josué, a pessoa que conduziria o seu povo à terra prometida. E ele aceitou. Foi assim, irmãos, com os discípulos de Jesus, quando tiveram que levar a palavra e os ensinamentos de Jesus a toda a terra e todas as nações. Mesmo que isso lhe causassem a morte e tirassem as suas vidas pela palavra do Senhor. No início, os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava trazendo, mas após a morte dele, eles compreenderam que aquilo que Jesus havia preparando-os nesses 3 anos de ministério de Jesus, depois, posteriormente à sua morte e redenção, os discípulos seguiram e fizeram a vontade de Jesus, levando a palavra para as pessoas que não conheciam a ele ainda. E hoje não é diferente. Somos nós, os discípulos de Jesus, que temos a mesma missão. Mesmo que isso, irmãos, graças a Deus, a gente ainda não tem perseguição na igreja, no nosso país. Mas se tivesse perseguições aqui, eu pergunto a cada um de vocês, vocês estariam dispostos a continuar levando a palavra do Senhor? Eu estaria aqui diante, de um espaço aberto, eu estaria pregando a palavra do Senhor do mesmo jeito que eu estou pregando aqui agora, sem ter ninguém atrás de mim? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Será porque eu estou num conforto e aí eu sirvo ao Senhor porque está tudo muito bom, eu não tenho perseguições? Às vezes eu consigo falar ou às vezes eu tenho medo de falar aquilo que o Senhor quer que eu fale? Ou eu ainda estou me escondendo atrás da minha timidez ou do meu medo? Irmãos, vamos fazer como as outras pessoas. Nós temos exemplos, e nenhum destes exemplos, como outros muitos, nenhum foi para mal. Foi sempre para bem, para o seu próprio bem, para suas próprias escolhas. E seguir a vontade de Deus é o melhor caminho que nós temos. Amém? E continua sendo conosco, quando o Senhor busca de nós obediência e disposição para que sua obra seja cumprida nesse tempo em que vivemos. E aí eu coloquei uma palavra, irmãos, disposição. É uma palavra tão
sem muito peso, mas que para o Senhor ela pesa. Ela pesa porque muitas das vezes nós não temos disposição para o Senhor. Às vezes, o meu compromisso é mais importante. O jogo de futebol, será que domingo vai ser mais importante? Ou estar aqui diante do Senhor será mais importante? Deixo essa pergunta para vocês. Até até domingo. Porque muitos podem escolher estar dentro de casa para ver um jogo, ao invés de estar desfrutando de um Deus que está ainda à nossa disposição. Ainda para fazer milagres em nossas vidas. Ainda para nos tirar de delitos e pecados. Amém? Então, qual que é a aplicação disso tudo para a nossa vida? Toda escolha produz consequências. Quem escolhe servir ao Senhor experimenta a sua presença, a sua direção e as suas promessas. Mas quem não está disposto, irmãos, está perdendo o melhor do Senhor, que é desfrutar de tudo do que é bom que o Senhor tem nos dado e tem preparado para nós no futuro. O Senhor, ele tem que distribuir as suas coisas para nós aos poucos. Porque senão, se ele dá todas as bênçãos de uma vez, tudo aquilo que a gente precisa de uma vez, a gente não vai saber lidar com todas as coisas que o Senhor tem para nós. Então, é aos poucos. Conforme também o seu amadurecimento, igreja. Nós temos que amadurecer diante desse Deus. Amém? E o segundo ponto é, não podemos servir a dois senhores. Aí é a hora que eu coloco vocês em cima do muro. O que vocês vão querer? Servir a Deus ou servir os prazeres do mundo? Então, nós vivemos hoje numa geração que quer servir a Deus sem abandonar o mundo. Mas Jesus deixou isso muito claro. E aonde a gente vai ver isso? O texto de apoio que Jesus deixou isso muito claro é em Mateus, no capítulo 6, no verso 24. Que diz assim, só essa parte do versículo. Ninguém pode servir a dois senhores. O coração, ele pertence a um Senhor. E quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, outra coisa assume esse lugar. Você quer ver? Antigamente, no tempo lá de Josué, eles faziam ídolos, né? Então, eram as imagens. E quais são os nossos ídolos modernos? Os nossos ídolos modernos nem sempre são imagens. Às vezes são prioridades erradas. São pessoas que decidimos atender aquelas pessoas ao invés de atender as coisas do Senhor. São os nossos desejos que eu coloco em primeiro lugar e não as vontades do Senhor. São as ambições que eu tenho ao invés daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, irmãos, torna-se um ídolo. Tudo aquilo, quando eu deixo de priorizar a Deus em todas as coisas, seja ela dando o meu melhor, seja ela, em vez de estar desfrutando da palavra do Senhor, que o Senhor nos chama sempre a estar desfrutando da sua vontade, para estar assistindo uma série, para estar mexendo em redes sociais, porque coisinha fácil de nos distrair e o tempo passa. E você não percebe. E aí passa-se o tempo e você fala, não desfrutei nada hoje do Senhor. Aí você até pede perdão, né? Ai, Senhor, me esqueci, me perdoa. E Ele te perdoa porque Ele é misericordioso. E nós vivemos na graça. O Senhor ainda te perdoa, mas vai chegar um momento, irmãos, que não haveremos mais
tempo para isso. Tempo para, ai, Senhor, me perdoa. Vai chegar um momento que não vai ter esse tempo mais. E aí é que temos que estar com a nossa decisão pronta para o Senhor. Nada de estar mais em cima do muro. E o terceiro ponto é o serviço, irmão. Nosso serviço para o Senhor começa dentro de casa. Sim, é dentro da sua casa. Josué não disse apenas, eu servirei. Ele disse, eu e minha casa. Ele compreendia que a sua liderança espiritual alcançaria a sua família. A maior pregação acontece dentro do lar. Sabe por quê? Porque os seus filhos observam, o seu esposo te observa, a sua esposa te observa, e a nossa família aprende muito mais com o nosso exemplo do que com o nosso falar. Então, qual é o texto de apoio que eu trago para nós hoje? Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 5 até o 7. Que diz assim: naquela época, eu fui colocado entre o Senhor a vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé. Pois ficastes com medo do fogo e não subistes a montanha. Foi quando ele nos disse, eu sou Yahvé, teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Então, irmãos, Deus, ele ordena que sua palavra seja ensinada continuamente dentro de casa. Uma casa que ora, unida, permanece fortalecida. Então, se você quer ter um lar fortalecido, um lar abençoado do Senhor, junte a sua família para orar. Nós temos que educar, porque isso é uma educação. Nós temos que educar a nossa família a ter momentos de comunhão em família, em oração ao Senhor. Porque uma família, quando ora unida, ela permanece sempre fortalecida. O inimigo não entra e as setas do inimigo já nem chegam perto dessa família que está sempre unida e fortalecida no Senhor. Amém? O quarto ponto que eu trago para nós hoje é servir ao Senhor exige uma entrega total. E aí, irmão, quando a gente ouve uma entrega total, você acha que é largar a sua casa e viver dentro da igreja 24 horas. Não tem como a gente viver dessa maneira, porque nós precisamos trabalhar, né, para nos sustentar, e nós precisamos, sim, estarmos fortalecidos. Então, servir não é apenas estar na igreja, é viver para Deus todos os dias. Então, hoje nós estamos vivendo para Deus, nós estamos em comunhão com o Senhor, e a presença de Deus está aqui nessa igreja, diante de nós, em nós e por nós. E isso tem que ser também diário, lá na nossa casa, quando a gente também não está reunido com a igreja, mas está reunido com a nossa família fortalecida. E o texto de apoio que eu trago é Romanos 12, no verso 1. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Então, irmãos, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. É morrendo a carne a cada dia e apresentando a sua boa disponibilidade e vontade para o Senhor. Amém? E servir envolve alguns aspectos. Primeiro, a renúncia. A renúncia da minha carne.
porque a minha carne não vai querer fazer as coisas que às vezes o Senhor quer que eu faça. Então nós temos que ter essa renúncia. Santidade, como já foi pregado várias vezes. Sem a santidade, a gente não vai ver o Senhor. Então temos que buscar a santidade diariamente, porque nós somos corruptíveis, nós somos pessoas que às vezes, do mesma hora que eu estou aqui diante do Senhor, eu posso me corromper e querer sair da igreja hoje mesmo. Então, por isso a gente tem que estar sempre em santidade, porque o Espírito Santo vai sempre nos guiar e nos mover para o caminho do Senhor, não permitindo que esses momentos, né, venham a interferir o nosso caminho com o Senhor. Obediência. Temos que ter obediência. A obediência de que, às vezes, o Senhor manda a gente fazer e, às vezes, a gente ou acha que é coisa da minha cabeça ou tem vergonha. A gente tem que largar essas coisas de vergonha para o lado, irmão. Diante do Senhor não existe vergonha, não. Eu me espelho muito, né, no nosso líder. Tudo que ele fala aqui, eu tomo como exemplo para mim também, porque se dá certo para ele, vai ter que dar para mim também. E ele fala que sim é sim, é não, e nós temos que abrir a nossa boca, que quantas vezes as outras pessoas lá nos enfrentam para falar aquelas coisas que eles acham que é certo, nós não precisamos brigar, mas o Espírito Santo vai falar através das nossas bocas aquilo que a pessoa precisa aprender. Pode ser também que não é, irmãos, no momento que a gente está ali conversando. Mas a palavra é uma semente que joga ao coração daquele que está escutando. Às vezes, a pessoa não vai dar o braço a torcer, né, porque acontece muito isso, mas a palavra do Senhor foi semeada, foi uma sementinha jogada e ela vai crescer. E aí o Espírito Santo vai tratar, vai fazer com que aquela pessoa comece a pensar naquilo que ela escutou, vai começar a colocar, vai começar a comparar, né, aquilo que ela entende que é uma verdade com aquilo que ela escutou. Então, o Espírito Santo, irmãos, vai dando sabedoria. E eu já falei da minha conversão, né, mas eu queria frisar essa parte que o Espírito Santo ele vai nos caminhando para o lugar certo. Quando a minha sogra veio falar e a gente passou um bom tempo na madrugada conversando, e eu falava que eu tinha medo de estar no lugar certo e me desviar. Meu maior medo era me desviar do Senhor. O Senhor conhece meu coração, sabe que eu quero sempre estar nos caminhos dele. E aí eu falei isso com ela. Eu falei assim, eu não sei se o meu está certo, o seu está errado, se o seu está certo, o meu está errado. E ela falou assim, Fabiola, isso é uma coisa que não sou eu que vou te falar. Mas o Senhor, você vai pedir discernimento ao Espírito Santo, você vai orar. Aí ela achava que eu orava para santos, né? E eu nunca consegui orar para santos. Nunca. Eu sempre era meu papo reto com o Senhor. Era sempre eu e Deus. Falava com Jesus ou com Deus. Então, ela falou assim, ó, então você vai entrar no seu quarto, você vai orar, vai pedir, vai conversar direto com o Senhor. E é uma conversa entre você e Deus, nada de muita repetição, não tem nada daquilo. E aí, como eu já fazia isso mesmo, e eu pedi, irmãos, para que eu saí da nossa conversa e antes de dormir, eu orei e pedi realmente que o Espírito Santo me guiasse e me mostrasse qual era o caminho que eu deveria seguir. Porque eu estava começando a vir na igreja, começando a gostar das coisas da igreja, coisa que eu não aprendi há 24 anos. Aí eu comecei a aprender em pouco tempo e isso me despertou muita atenção. Então, o Espírito Santo ele foi me conduzindo. Quando eu estava na igreja, não queria sair mais. E aí, até a hora que eu aceitei Jesus e estou aqui até hoje em nome dele e ainda vou continuar por muito tempo. Mas, irmãos, o que eu quis dizer contando com isso? Que o Espírito Santo ele te conduz.
quando você pede direção, quando você está com o seu coração aberto, Ele te conduz e te mostra todo o caminho e toda a verdade. Amém? Além da obediência, nós precisamos de fidelidade. Fidelidade é estar sempre dispostos na casa do Senhor, trabalhando e perseverando, né? Tem aqui também a perseverança. Nós temos a cada dia, irmãos, que perseverar. Sabe por quê? Porque lá no final da nossa corrida, né, da nossa batalha, do nosso caminho, o que está por vir é melhor do que aquilo que a gente está. Agora, imagina, você acha justo uma pessoa que está na igreja, ajuda, está disposto, ouve a palavra do Senhor, medita nela de dia, de noite, ora, busca o Senhor, chegar lá no final e entrar no Senhor, e você, que às vezes vem de vez em quando, faz uma coisinha aqui, ou às vezes nem faz nada, porque a gente tem que falar isso, irmão. Às vezes nós não estamos fazendo nada para o Senhor. Nada. Às vezes nós só viemos aqui como um banco de rodoviária, sentamos, ouvimos, saímos, não fazemos nada. O que vocês têm feito diante do Senhor? Aí, responda para você mesmo. Será que você está servindo o Senhor de todo o teu coração? Porque o Senhor, Ele é bondoso para conosco todos os dias. Coloca na balança aquilo que você apresenta para o Senhor e aquilo que o Senhor te dá, faz por você. É isso que a gente tem que começar a pensar e amadurecer como igreja. Nós não somos mais crianças e o Senhor não quer uma igreja criança. Ele precisa da sua noiva completa, a sua noiva sadia, para que na hora que nós formos reinar com Jesus, diante da santidade, nós possamos entrar no seu reino. Amém? Não servimos apenas quando tudo está bem. Servimos mesmo quando às vezes nós estamos em provas. E é aí que o Senhor quer ver o seu coração. Será que eu só sirvo o Senhor quando tudo está bem na minha vida? Quando tudo está de bem, aos ventos, está tudo muito, muito bem? Ou será que quando eu estou em provas, ou eu só busco o Senhor também quando eu só estou em provas? Nós não podemos oscilar, irmãos. É a mesma coisa do estar em cima do muro. Oscilar, né, estar diante do Senhor disposto, é a mesma coisa de estar em cima do muro. Ou você está com o Senhor, ou você não está. Não existe estar no meio. Ou é sim, ou é não. Vamos pensar nisso. E o texto de apoio é João 12, no verso 26. Que diz assim: se alguém me serve, siga-me. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, olha quão grandioso é isso que o Senhor Jesus deixou. Se alguém me serve, me siga. É para estar na presença, é para estar junto com os propósitos que o Senhor tem para nós. Se alguém me servir, e se você aceitar, e se você estiver servindo Ele, é o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos honrará. Então, você acha que que Jesus ia deixar essa passagem aqui e ser uma mentira? Não. É isso que nós temos que ter como convicções na nossa vida. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, pensa que Deus vai estar sempre te honrando, sempre te honrando. O mundo nos oferece reconhecimentos passageiros, mas Deus oferece honra eterna. Quem serve ao Senhor nunca trabalha em vão. Então, irmãos, vamos colocar as nossas mãos para trabalhar para o Senhor. Porque nunca
vai ser um trabalho em vão. Sempre vai ter um objetivo e sempre vai ter alguém sendo alcançado. Pense nisso. E eu trago agora uma conclusão e um apelo para a igreja. Ao chegar no final de sua vida, Josué não falou sobre suas conquistas, suas batalhas ou sua liderança. Ele fez uma declaração que atravessou os séculos e continua desafiando cada geração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa frase não foi dita em um momento de oração, de emoção, mas como resultado de uma vida inteira de fidelidade. Josué havia visto Deus abrir o Jordão, derrubar muralhas, derrotar exércitos e cumprir todas as suas promessas. Ele sabia que servir ao Senhor nunca seria uma perda. É o maior privilégio que alguém pode ter. Hoje, Deus faz a mesma pergunta a cada um de nós. Quem será o Senhor da sua vida? Talvez alguns tenham permitido que outras prioridades ocupassem o lugar de Deus. Talvez o tempo de oração tenha diminuído. A leitura da palavra tem sido deixado de lado. Ou o coração tenha se esfriado. Mas a graça de Deus continua nos chamando ao arrependimento e ao recomeço. Por isso estamos na era da graça. Então aproveita, arrepende-se e vamos voltar ao recomeço com o Senhor. Servir ao Senhor não significa que nunca enfrentaremos lutas. Josué enfrentou guerras. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os amigos de Daniel entraram na fornalha. Os apóstolos sofreram perseguições. Porém, em todas as situações, Deus permaneceu fiel. O Senhor nunca prometeu um caminho sem dificuldades, mas prometeu sua presença em cada passo. Quem serve a Deus não caminha sozinho. Talvez você olhe para sua família e pense, eles ainda não servem ao Senhor. Lembre-se de que a decisão de Josué começou com ele. E Deus procura homens e mulheres que tenham coragem de permanecer firmes, mesmo quando são os únicos em casa, a buscar a sua presença. O seu testemunho, a sua perseverança, a sua oração podem ser o instrumento de Deus para ser usado para alcançar a sua família. Nunca subestime o poder de Deus e de uma vida consagrada a Ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de uma casa. Então, irmãos, quando você pensar, minha família não tem jeito, é a hora que o Senhor age. Porque aí Ele vai mostrar que tem jeito e você vai falar, realmente não é através das minhas mãos, mas é pelo poder de Deus. E isso, irmãos, eu ainda, em nome de Jesus, vou trazer o testemunho, porque eu tenho orado pelo meu pai. Então, aqui, eu creio nessa palavra, que uma pessoa cheia de Espírito Santo pode mudar a vida de uma casa. E eu creio que eu vou mudar a vida do meu pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma casa transformada pode impactar uma geração. E uma geração transformada pode influenciar uma nação. Por isso, hoje não é apenas mais um culto, é um momento de decisão. Deus está procurando servos comprometidos que o amem acima de todas as coisas e estejam dispostos a dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, eu continuarei te servindo. Se você hoje deseja renovar esta aliança com Deus, reafirmar o seu compromisso ou entregar a sua vida completamente ao Senhor, este é o momento. Amém? Vamos levantar e vamos fazer uma oração ao Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, estamos aqui, Senhor, comprometidos com o Senhor.
Pai, estamos aqui para dizer que estamos aqui dispostos a te servir. Faça chuva, faça sol. Tenha guerra ou tenha paz. Porque é o Senhor que nos conduz. É o Senhor que peleja conosco. Senhor, nós somos somente um instrumento. Quem é a força é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Pai, estamos aqui para declararmos nessa noite que estamos dispostos a mudar a nossa opinião e tomar uma decisão definitiva que eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, fortaleça o coração de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Pai, toca no coração, que haja transformação, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Pai, nós não estamos no momento aqui de brincarmos, e sim de servirmos a Ti. Receba, Senhor, a nossa oração. Receba, Senhor, o nosso serviço. Nós somos Teus servos, estamos aqui para Te servir. Assim como o Senhor Jesus nos mostrou como exemplo que Ele veio para ser servo e servir, nós tomamos a nossa posse e estamos aqui declarando que vamos servir a Tua casa, Pai, com o coração aberto, sem mimimi, e sim uma igreja fortalecida, porque o poder do Senhor está sobre nós. E fortaleça a Tua igreja, Senhor, para que não haja, Senhor, intrigas, que não haja, Senhor, separações. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos a cada dia, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço porque sei, Senhor. Sei porque quem peleja por nós é o Senhor. E eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os diáconos e as diaconisas estarão